Quais os desafios, né, na visão de vocês, para que você tenha uma governança que seja adequada a esse ambiente? Porque às vezes aquilo que serve de regras normais de operação não vai te resolver no ambiente de projetos, né? Quantas empresas passam por dificuldade que tem ali um ciclo de aumento de investimento, mas você tem toda uma maneira diferente de tratar, né, aquilo dentro da organização. Tem um objetivo específico, especial, eu vou ter desembolsos muito maiores, uma dinâmica diferente. Então, como adequar a governança da organização para que o projeto possa fluir de maneira melhor? Isso eu entendo que depende muito da compreensão, né? Um grande amigo me ensinou sobre camadas de tomada de decisão, entendimento dessas camadas de tomada de decisão. Então, o primeiro passo que eu preciso entender no momento, né, o contexto, né? A IPMA ela trabalha 3 grandes, né, eixos, né? Entender o negócio e o contexto, entender quem são as pessoas e cultura organizacional, entender quais são as ferramentas ou práticas que vão conectar as pessoas ao negócio. Então, o IPMA trabalha tão simples quanto isso. Então, a primeira coisa para eu poder conectar o que ao quem, né, eu tenho que saber quem é que se trata, eu tenho que saber o seguinte: qual é o grau de apetite e a velocidade do tomador de decisão, que é o dono do dinheiro, né, que é o acionista, né? Como é que esse cara pensa, como é que ele raciocina, né? Então, muitas vezes a gente está preocupado com a diretoria executiva. Ela é o terceiro nível de camada, assim, né? Ela não é o primeiro, né? E também não é o principal, ela é só um agente. Então, assim, a diretoria executiva é a diretoria que é o caboclo que dá direção e executa em função de alguém que montou uma estratégia. Então, tem que olhar para o conselho de administração. Esse conselho de administração tem 2 funções, né? Ele tem a função de direcionar e fazer a estratégia, de contratar ou designar uma diretoria que seja capaz de executar o plano que foi feito. Isso tudo fica em função, e esse conselho de administração é contratado em função do dono do dinheiro. Então, o que eu vejo muito em função de governança, né, onde começa o erro, é que você está preocupado em saber qual é a ferramenta, qual é a certificação, qual é o software que você vai usar para poder governar aquilo dali. Só que você está governando sobre o ponto de vista, né, do 4º nível, né, da história toda, que é o nível tático, que é o gerente do projeto. Então, o gerente do projeto é muito longe da linha de poder, né? Então, quando ele está muito longe da linha de poder, se ele não tiver essa compreensão de cenário, ele não vai ser bem sucedido na implementação. Então, assim, esse é um ponto muito diferente que você tem, por exemplo, uma certificação IPMA, porque a gente faz essa avaliação do indivíduo, da capacidade dele de ler o cenário do dono do dinheiro e a função do benefício que é esperada. E aí sim você vai entender quais são os outros players envolvidos dentro do ecossistema. Você vai entender quem é a sociedade no entorno que está sendo impactada. Você hoje, com o advento da internet, hoje, né, 20 anos, mas enfim, com as redes sociais, a aceleração da comunicação, qualquer impacto que você tem, é muito rápido uma resposta, né? Então você tem contingências que têm que ser pensadas e repensadas o tempo todo. Isso faz com que o nível de risco do negócio e do próprio projeto em si aumente de maneira exponencial. Então, quando você desenha um conjunto de regras, qual é a função da gestão e da governança na minha concepção? É aumentar o grau de transparência de relação entre as partes, aumentando o nível de confiança entre elas. Então, assim, eu passei 7 anos de doutorado estudando basicamente isso. Quer entender o seguinte: qual é a função, o que gera confiança? Transparência dentro da tomada de decisão. Então você tem que criar um ambiente transparente, onde a regra seja clara, ela seja cumprida. Essa é a função da governança. O compliance é você estar de acordo com a regra que você mesmo designou e estabeleceu para essas partes. Mas eu acho que a complexidade aí está justamente no fator humano, né? Porque a confiança para um pode não ser para o outro. Claro que a gente tem que estabelecer os padrões, a regra, mas é difícil. Eu acho que o principal desafio tangencia essa particularidade das pessoas, porque, de repente, o próprio CEO, que está mais próximo dos acionistas ou do conselho administrativo, talvez ele tenha uma interpretação própria do que essa pessoa espera dele e assim cascateia isso erradamente. E aí, voltando para o que o Wilson falou, e é uma dúvida mesmo, uma empresa muito grande no porte como você trabalha, como é que a gente consegue manter essa visão clara, ainda que tenha as particularidades de cada projeto, como você citou? Porque, beleza, a governança, eu vou entender que é o conjunto de regras que tem que ser seguido ali, estabelecido, e confiança é o mínimo. Mas aí como é que eu, de alguma forma, customizo a expectativa de governança em cada projeto diferente? Isso é um aspecto difícil, porque a gente tende, na cultura nossa brasileira, a padronizar as coisas e buscar uma questão assim, não, este é o padrão que a gente faz as coisas, né? E na empresa que eu trabalho, então, a gente tem isso muito forte. Mas existe um nível de adaptabilidade. A gente tem um PMO
que trabalha no desenho dessa governança do ponto de vista estratégico. Isso fica na estratégia, tem uma governança, tem uma sistemática a seguir. Essa sistemática é desdobrada para os PMOs locais, dando capilaridade e agilidade necessária para você fazer a adaptação, né? Mas nem sempre isso acontece conforme a gente espera, como toda ação tem uma reação da organização, né? Então isso, a cultura, ela como é que se diz? Ela come a estratégia no café da manhã, já diziam aí, né, os experts aí. Então, e isso acontece de fato numa organização grande. Agora, quando você tem megaprojetos dentro dessa organização grande, às vezes os megaprojetos se tornam uma organização temporária dentro desta mega organização. Pois é. E o perigo é ele passar a ter uma governança própria, né? E essa governança própria pode ser benéfica, dependendo da adaptabilidade, do alinhamento dessa nova forma de governar o projeto. Se ela estiver em alinhamento com a forma corporativa, não vai gerar problema, pelo contrário, pode até agilizar e capturar velocidade, agilidade, alinhamento, né, mais fácil, né? O problema é quando essa governança ela torna-se autônoma, né, e você começa a ter uma microcultura divergente da cultura, vamos dizer assim, da estratégia da companhia. Aí, né, a gente até já discutiu isso, eu e o Rafael, algumas vezes, né, vem aquela estratégia dissonante, né, você já tem uma dissonância estratégica, começa a surgir objetivos específicos, né? Aquela organização temporária pode tender a fazer o projeto para ela mesma, né? E esquecendo que a governança tem que olhar essas entidades, né? A empresa temporária, essa organização temporária para estabelecer os ativos, a parte da organização perene que recebe esses ativos e aumenta a base de ativos para amplificar os benefícios que o negócio gera para o patrocinador, né? Então, esse processo sendo atendido, então a gente tem que... É muita inteligência para saber onde eu flexibilizo essa governança e onde eu não poderia deixar de flexibilizá-la, né? Quando a gente fala de projetos diferentes, você fala do upstream, né? Você é um schedule-driven business, né? Você não pode atrasar, você tem uma curva de produção que o pico da receita operacional está muito próximo da database que você calcula o fluxo de caixa. Então, é uma natureza diferente de projeto. Você tem uma janela, você tem uma commodity que você vai produzir e tem a certeza do outro lado que ela vai ser encaixada ou internamente na organização para ser processada e virar oil byproduct, ou você exportar. Quando você vai para o downstream, você está brigando no mercado, né? Você tem um mercado mais aberto, é um negócio orientado à margem. A receita operacional, normalmente, você olhando graficamente, quem lembra, é um tijolo, né? Então você escorrega aquilo, você perde pouco valor presente. Essas questões do negócio afetam como você tem que governar o projeto, né? E a governança imputa, né, você acelerar e tornar fácil o relacionamento desses agentes que o Rafael comentou, né? A gente tem aí um projeto de capital tem pelo menos 5 agentes. Não, eu citaria mais, né? Você tem um cara que está gerenciando, você tem um cara que vai operar os ativos, você tem o patrocinador, você tem um supridor interno, você tem os supridores externos, né, no mercado fornecedor, você tem os stakeholders, você tem o regulador, você tem o licenciador, né? Às vezes você tem um licenciador de tecnologia, então você tem... Como conciliar isso, né? Por isso que eu digo, não existe um padrão, no meu entendimento, de uma governança ótima para esse projeto, mas existe sim um core de governança que a gente pode aplicar aos projetos de capital. Aí isso sim eu acho que a gente consegue padronizar e chegar num consenso do que é melhor para esse fenômeno desenvolver ativos de capital.